Olá pessoal, meus cumprimentos a todos aí. Para quem não me conhece, meu nome é Aparecido Donizete Silva, mais conhecido como Sidão. Mais ou menos aí uns 40 anos de futsal. Estou aqui para contar a minha história. Bom, vamos lá, pessoal. Eu cheguei na cidade, em Uberlândia, eu tinha mais ou menos 10 anos para 11 anos, vindo de uma fazenda. Eu jamais imaginava do que era futsal, não tinha visto. Só que eu fui morar do lado de uma quadra. E aí comecei a gostar. Logo depois, eu fui trabalhar num clube esportivo, onde o presidente já era o presidente da Intel. Eu tinha mais ou menos 15 anos nessa época. Foi onde eu comecei a ajudar a organizar os campeonatos da cidade, a entender um pouquinho mais e apaixonar. Aí depois, logo na sequência aí, com 20 anos, lá em 84, eu já estava dirigindo a equipe da Intel, pela primeira vez. Curiosamente, eu já fui direto para treinador, cara. Foi assim, eu fui para a empresa depois, trabalhar no financeiro da empresa. Isso ali com 20 anos, mais ou menos. Era aquele negócio, escritório, engomadinho, mais apaixonado pelo esporte, né? E na época ia começar uns eventos de uma emissora de televisão na região. Ele me chamou, o presidente Vincenzo, me chamou, falou, olha, eu quero organizar o time para conquistar esses campeonatos e você é o que mais se identifica aqui. Embora muito novo. E nessa época a maioria dos atletas eram funcionários. Então coube a mim essa tarefa. No primeiro ano nós já fomos vice-campeões, no segundo já foi campeões, isso lá em 84, 85. 86, nessa época aí. E eu já era treinador. E aí a sequência depois ela foi sendo natural. Então esse foi meu início. Na própria Intel, logo de imediato, com 20 anos de idade. Na época eu até perguntei, mas Vincenzo, isso aí vai me atrapalhar meu trabalho no financeiro. Eu lembro da resposta até hoje, cara. Não, filho, não vai não, pode ficar tranquilo. Deixa comigo isso. Um mês estava fora do meu setor, nunca mais voltei. E estou aqui até hoje. Então é isso, o começo da minha história no futsal foi assim. Eu acho que por todo o contexto que se criou aí, o mais importante foi a final de 2012. Porque até então ele era inédito, de uma importância ímpar, porque depois vieram outros títulos, vieram outras finais. Mas peraí, a Libertadores não foi? Foi, mas eu não teria chegado na Libertadores se não fosse essa conquista aí. Então, esse aí, como ele foi a primeira vez, eu acho que ele foi muito especial. E as dificuldades que apareceram no transcorrer daqueles jogos, eu falo daqueles jogos porque o jogo final foi uma coisa, mas o jogo de ida, lá em Joinville, nós tivemos tantos problemas, cara. Eu estava com metade do elenco lesionado. O jogo dificílimo, ginásio abarrotado, uma grande equipe do outro lado, um grande treinador, sistema de jogo, marcação por zona que dificultava muito o meu jogo. E a gente tinha que achar soluções e colocar em prática com metade do elenco reduzido, machucado. Então acho que o mais importante foi esse. Eu acho que porque teve outros importantes aí, muitos jogos bonitos, foram muitos títulos importantes. Tem até jogos no Mundial, por exemplo, que nós não conquistamos, mas teve jogos belíssimos. Então acho que o mais importante, assim, sem dúvida, foi esse. Bola para o Falcão. Aumentando a intensidade ali o Orlândia com a bola no goleiro Lia. Vinícius! Gol! Incrível! Do Orlândia! Vinícius para empatar o jogo! Para empatar a decisão! Restando 1 minuto e 37 para terminar o jogo. Ele emenda de primeira lá no ângulo, lá na gaveta. O Orlândia empata a partida. E esse resultado vai dando o título para o Orlândia. Eu acho que é o resumo de tudo, cara. Eu acho que é o resumo de tudo. Para quem começou saindo de uma fazenda, mas que era apaixonado por esporte, era apaixonado por futebol, lá atrás teve uma sementinha plantada que você jamais imaginava. E você conquistar um evento dessa dimensão, com grandes craques, que eu tinha uma base da seleção na mão, com grandes craques, da forma como foi, é algo inesquecível.
Eu acho que marca a carreira minha, de muitos que passaram por ali, de quase todos que estavam comigo, ninguém esquece aquilo que nós vivemos. É inesquecível, eu acho que é o ponto máximo. A principal situação era a responsabilidade de manter aquilo, né? Essa é a principal, antes de falar do elenco em si, de falar da postura, o principal era você honrar tudo aquilo que já tinha sido conquistado. Eu lembro que eu tive muitas lesões, uma parte da liga, eu tive muitas lesões. E aí, no mesmo grupo que eu tinha já em 2012, eu mudei um sistema de jogo, criei um quarteto que era totalmente diferente do que eu tinha feito até então, em movimentos diferentes, e esse grupo de atletas é que levou praticamente a equipe até as finais. Eles faziam parte, todos faziam parte do elenco, mas eram usados de maneira diferente, e naquele momento foram utilizados de outra forma, com uma responsabilidade maior. Os caras que estavam lesionados demorou várias rodadas para voltar, e eles conseguiram conduzir a equipe até na fase de classificação muito bem. Então, o que você perguntou cai dentro dessa resposta. Um grupo de atletas que eram coadjuvantes dentro do elenco levou a equipe à classificação de forma que pudesse chegar lá nas finais até com vantagem de decidir em casa mais uma vez, que os dois campeonatos foram dessa forma e foi importantíssimo jogar as finais em casa. Então essa foi a diferença de 12 para 13. Para o domínio do Gadeia, vem pelo alto, toque de cabeça! Ele sempre ele de novo, ele decidindo, Falcão, gol do Orlândia! Falcão para empatar a decisão na bola do Gadeia, Falcão de cabeça, balança a rede, empata a partida, empata a final, resultado que dá o título para o Orlândia. Como que eu vi o Falcão, cara? Extraterrestre, o cara, a gente já tinha um contato mínimo assim de quadra, de conhecer, era amigo, mas de trabalhar, né? Curiosamente, o Falcão tinha umas cobranças a mais, né? Ele não era um ser humano normal. Eu sempre brinquei com ele que era um ET, né? O que ele fazia e faz brincando ainda hoje, e outros não faziam e não fazem. Só que assim, o nosso grupo era tão fechado, era tão um amigo um do outro, que muitas vezes quem cuidava dele, do ego dele, das coisas dele, eram os próprios companheiros. Isso eu nunca falei abertamente em público, mas eles vão saber, os jogadores sabem, o Falcão sabe. O nosso dia a dia era tão fechado que quando tinha alguma coisa que podia quebrar aquilo, ou que não estava muito bem, ou que tinha alguma coisa fora do normal ali, o jogo, eles mesmos se juntavam, falavam, e resolviam os problemas. Problemas até pessoais, problemas particulares. Eles se ajudavam tanto que era tão leal, tão aberta a relação, que eles mesmos se ajudavam. Eles chegavam ao ponto de chegar em treino, por exemplo, chegar para mim e dizer, Sidão, qual que é o trabalho hoje? O trabalho hoje é técnico, assim, assim, assim. É trabalho que vocês vão ter muito contato. Eles mesmos falavam, Sidão, então hoje você não apita nada. Deixa a gente se resolver aqui, que ninguém aqui vai machucar ninguém, mas nós queremos treinar do jeito que nós vamos jogar. E ele fazia parte desse contexto. Ou seja, todo mundo que deslumbra isso, o extraterrestre, o ET, o fora do comum, para nós fugia, para nós ele era nosso, era mais um, fazia parte da engrenagem que eu falei para você atrás. E no fim o resultado todo mundo sabe. Esse é fácil. Pelas circunstâncias, cara, pelas circunstâncias. Foi a final de 2014 da Liga Nacional. Nós ganhamos 12, ganhamos 13, aí quando íamos para o nosso tri, nós pegamos o Quirim do Falcão, né? Cara, nós fizemos um jogo ruim, mas ruim, Paulínia. Em compensação, o jogo da volta. Nós fizemos um jogo belíssimo. Vencemos muito bem no tempo normal. Foi para a prorrogação. Fizemos 3 gols de vantagem no tempo da prorrogação. E aí os gênios, né? Esse cara, Falcão, Tatu e outros lá, fantásticos também, foram buscar. Eu lembro que nós fizemos o 3º gol na prorrogação, comemoramos de uma forma meio que exagerada, né? Digamos assim. Isso fez os caras subir o brio ali, e os caras vieram com o goleiro linha. No tempo de jogo, no tempo de prorrogação, o treinador não tem tempo. Se eu tivesse tempo, eu conseguiria mudar algo. Nossa marcação do goleiro linha sempre foi boa.
Naquele momento não foi. Os caras fizeram gol de 100 ângulos, meio que sem nenhuma possibilidade fizeram. Deram passe de calcanhar, passe de letra e viraram o jogo. Aquilo até hoje fica guardado, porque realmente foi muito difícil de perder. E seria um tricampeonato, cara, de Liga Nacional. Poucos tiveram isso. Se eu não me engano, foi só o Jaraguá e o Carlos Barbosa que teve durante todos esses anos. Escapou, faz parte. Eu acho que faltou o Mundial, cara. Porque se você pegar todo o histórico, desde quando você me perguntou a primeira coisa, que foi lá em 84, eu conquistei, time, Intel, atletas, nós conquistamos tudo. O único que nós não temos foi o Mundial. E nós perdemos 2 semifinais para o Dínamo de Moscou, recheada de jogadores brasileiros. Um foi nos Estados Unidos, onde hoje está concentrado o Palmeiras até, Greensboro. E a outra foi no Cazaquistão, em Almaty. Nós perdemos as 2 semifinais para o mesmo time, de forma assim, se você pegar os lances hoje, você fala, não acredito que eu tomei esse gol. E perdemos. Então eu acho que faltou esse título aí, porque ele iria coroar ainda mais. Nós estamos falando hoje aqui, eu não sei nem que dia correto hoje. Isso ainda vai passar mais para frente, mas se eu não me engano foi aniversário dele ontem ou hoje. Por incrível que pareça, até arrepiei aqui, ó. Cara, primeiro que ele foi um grande exemplo para todos os treinadores, né? Não como pessoa só, estou falando como estrategista em sistema de jogo. Lá no começo, nós jogávamos muito contra, né? Os contatos eram menores, porque não tinha rede social igual hoje. Então a gente só batia papo quando se encontrava, não tinha aquele negócio de ficar ligando muito. E isso às vezes diminuía um pouco os contatos, então você às vezes tinha mais adversários, rivais, do que parceiros. Quando a coisa começou a melhorar nesse aspecto, aí as coisas mudam muito de figura. Porque você começa a entender quem é quem, como é as pessoas. Aí você conhece mais a pessoa do que o treinador. E aí, cara, eu perdi um amigo, né? Ele não se cuidava, né? Ficava sempre, a gente sempre falava, mas não se cuidava. E perdemos um amigo que deixou um legado fantástico. A história que ele tem, acho que ninguém vai ultrapassar e ninguém vai apagar, nem se fala, estou falando de ultrapassar. Só as conquistas que ele teve em Jaraguá ali, a quantidade, a qualidade. Então deixa um legado, deixou uma história, deixou toda em todas as maneiras. A pessoa, o treinador, sistema de jogo e por aí vai. Não, isso aí foi uma coisa muito engraçada, cara. Porque assim, em Orlândia a gente morava muito perto do ginásio, né? Eu morava 300 metros do ginásio na época. E superstição todo mundo tem. Não adianta falar que não tem não, porque cada um tem a sua. Pode ser um crucifixo aqui, pode ser um par de meia furado no pé. Jogador então nem se fala. Quem fala que não tem é mentira. E eu conquistei a primeira liga com uma cueca. E a partir daí todo jogo usava a mesma. Todo jogo. Ah, tá bom. Não perdia. Ah, por que eu vou tirar se eu não estou perdendo? Tá dando certo, não tá? Aí um belo dia lá, e um jogo em Orlândia, era um jogo pelo Paulista, cara, um jogo simples, não era jogo difícil. Eu peguei e coloquei outra. A minha esposa ainda brincou, né? Que minha esposa é parceira em tudo. Tá comigo o tempo todo. Saiu de Orlândia, tá morando aqui em Santo André, você imagina. É parceiro em todos os aspectos. Então sabia tudo que eu fazia, tudo que estava junto o tempo inteiro. Peraí, você vai pro jogo com outra cueca? Ah, vou. Não tem problema não. Tá bom, vamos pro jogo. E ela ficou em casa mais um pouco, ela ia depois, né? Porque mais era pertinho. Tá bom. O jogo começou. E esse negócio enroscou. O jogo não ia, não fluía, os gols não saíam. Era aquele dia que eu batia na trave, batia no goleiro e vai nada. E o vestiário lá tinha um corredorzinho assim, né? Depois você já acessava o vestiário aqui. Depois desse corredorzinho já era a rua. No intervalo, batendo no vidro lá, ela chamou, não sei quem, ó, entrega pra ele e manda ele trocar a cueca agora. Tá bom, né? O que eu fiz? Fui lá, pus a cueca e tal. Acabou que o jogo terminou um monte pra nós, ganhamos o jogo de goleada, o jogo ficou fácil.
Então, se eu já acreditava naquilo, depois disso, cara, fui até o fim da carreira e se tivesse que fazer, faria de novo. Não tem por que mudar. A pergunta que não quer calar, a cueca está aposentada até hoje está... Tá na gaveta em casa, né? Se precisar... Não, eu não uso mais porque não tem condição. Eu teria que fazer um monte de remendo, não dá para usar, mas tá guardadinha lá. Se a coisa apertar em algum momento, né? Obrigado por tudo aí, grande abraço a todos, que o programa seja um sucesso, grandes histórias vão a por vir, tem grandes pessoas no nosso meio do futsal, e é isso. Muito obrigado.